Bom, hoje eu quero te mostrar aqui como é que você pode ter esse CRM jurídico inteligente aplicado na sua operação, previsibilidade, né? Saber onde é que você está perdendo negócios dentro do seu CRM, saber localizar onde é que estão os seus honorários e ver tudo isso aqui de uma forma bem prática e simples. Bom, eu queria só alinhar alguns pontos da apresentação. Isso aqui não é mais uma aula, não é um curso, não é sobre lançamento, é sobre realmente reestruturação comercial do CRM. Para você que tem CRM, você trabalha na área jurídica, é um advogado, é um gestor jurídico, tem equipe, você quer colocar o seu CRM produzindo, faturando para o seu negócio, então isso daqui é melhor você dar uma olhada. Vamos alinhar aqui apenas alguns pontos, né? O que você vai poder enxergar nesse processo que eu vou mostrar para você, né? Onde seus honorários estão morrendo dentro do CRM e como sair de uma estrutura aplicável para parar de perder oportunidade, parar de perder grana, que ainda poderiam gerar contratos para vocês. Sem a necessidade de você estar trocando de CRM, investir em mais ads, investir em outra ferramenta. Então não se preocupe com isso, não é essa a intenção, é você realmente aproveitar o que já tem dentro de casa e poder reestruturar isso de uma forma que você consiga extrair todo o potencial que você tem dentro do CRM. Quem quiser meu acompanhamento, né, tendo a minha ajuda para poder aplicar isso internamente de uma forma que você não tem braço para poder estar fazendo isso, então você tem aqui o meu acompanhamento. Eu vou deixar no final aqui um link para você clicar e ir para a minha aplicação que a gente faz esse acompanhamento para você. E eu quero deixar aqui duas perguntas que uma se complementa com a outra. Quanto dinheiro o seu escritório pode estar deixando de recuperar porque ninguém sabe quais oportunidades tem dentro do seu CRM? Ou, de um outro modo, quantos honorários o seu escritório está perdendo? Quanta grana ele está perdendo? Porque tem um ouro dentro do seu CRM e ninguém está sabendo lidar com ele. Para que você possa sair disso aqui que eu estou mostrando, isso aqui são 15 pipelines criados de uma forma assim aleatória, de uma forma que a equipe quis criar, já tinha um CRM grande, saiu disso daqui, de 15 pipelines, para isso daqui, 5 pipelines. Então a gente conseguiu reduzir em 5 pipelines eficientes. E a gente obteve esse resultado aqui. Esse foi o resultado que a gente teve. Aqui já são 2 clientes, a gente aplica a mesma metodologia nos clientes. Então aqui o Dr. Carlos, ele conseguiu fechar mais de 148 mil no mês. E a gente teve aqui o do Arthur, ele começou a ver que os números estavam diminuindo, porque eles tinham mais de 25 mil leads dentro do CRM deles. A gente conseguiu enriquecer todos esses leads, que tinha muitos leads do passado, que foram imputados de qualquer jeito, e a gente conseguiu organizar tudo que estava bagunçado. Ele conseguiu ver, realmente estava diminuindo essa quantidade de leads que não tinham informação. E o que hoje a maioria dos escritórios jurídicos fazem, tem CRM, que tem equipe. Esse aqui é o modo normal de estar se tratando um CRM. É o que a maioria faz. Então tem entradas de leads através de planilhas, formulários, tráfego, o ads, parte de digitação via por WhatsApp, a pessoa digita mesmo. Isso cai no CRM, só que começa a entrar de origem inconsistente, campos incompletos, acaba tendo duplicidade. A equipe começa a trabalhar da forma que quiser. Cria um monte de pipelines, às vezes pipelines pessoais, começam a usar planilhas para ter isso em paralelo, né? Status próprios, é a própria pessoa que sabe o que está acontecendo, fica com cards esquecidos, follow-up perdido, dados não confiáveis, não sabe o que priorizar e recuperar ou cobrar. Então, o gestor fica nessa situação aqui, ele não consegue. Onde é que estão os processos? Quais são os leads que eles têm de potencial dentro de casa? E isso se perde, resultando com falta de previsibilidade, visão gerencial e o pior, receita represada e falta de grana. E o mercado prega de uma forma que parece assim, eu vou botar um CRM na minha empresa, no meu setor jurídico, ele vai começar a trabalhar e isso vai começar a me dar resultado. Não é bem assim. O que o mercado prega? Centralizar leads no CRM. Legal, bacana. Criar pipelines, ok. Automatizar follow-ups. Criar dashboards, ok. Só que existem falhas que você não enxerga. Entrada sem padrão e sem qualificação. Se você não tiver isso, é ficar jogando lixo para dentro de lixo. Etapas sem critério de avanço. Sem responsáveis, sem SLA. Dados duplicados e incompletos. Isso é o que mais tem. Automação sobre dados ruins. Quer dizer, já tem coisa ruim, se faz uma automação, fica pior ainda. Automação sem processo ou governança. Dashboard que não orienta a decisão. É um dashboard só de aparência. E você tem aquela ilusão de controle, né? Tem o CRM preenchido, bonitinho, o pipeline lindo, cheio, equipe ocupada, dashboard bonito, só que a realidade quando bate é essa daqui, ó. Oportunidades esquecidas, follow-up perdido, gestor sem visão de prioridade, sem previsibilidade e receita represada dentro do CRM. E essa realidade, ela pode ficar até pior. CRM preenchido não significa carteira de contratos. Muitas vezes só significa dinheiro parado em oportunidades sem dono. É isso daqui que aconteceu, ó. Isso que você está vendo aqui é um cliente. 20.604 negócios parados dentro do CRM em 15 pipelines
pipelines. É uma coisa que tem muita grana ali dentro. Pipelines cheio não significa crescimento. Pode significar propostas envelhecendo enquanto a equipe acredita que está trabalhando. Quando ninguém é responsável pela próxima ação, a oportunidade não fica parada. Ela esfria, some e vira receita perdida. E ferramenta sem operação confiável não gera previsibilidade. Ela mascara a receita que está morrendo dentro do processo. Então, isso daqui são pontos prioritários que você tem que ver e que se estiver desse jeito, o negócio não está bom. Isso aqui é uma pesquisa que eu mostro, que o problema não é isolado, tá? Isso não está assim, um aqui, outro ali, não. É um conjunto, muita gente com esse problema. Então, isso aqui foi uma pesquisa, foi no ano de 2024, com previsão para 2025 e também se reflete nesse ano. E CRM é prioridade das maiores firmas jurídicas. Mas a primeira metade das firmas, líderes que já implementaram o CRM, relata insatisfação com os resultados do negócio. Ter a ferramenta não garante controle, adoção ou previsibilidade. Então não adianta você ter a ferramenta bonitinha, com 20 mil leads, com equipe, tudo funcionando, mas você não tem uma organização, não tem uma previsibilidade, não tem visão, não tem fator que diga quantos honorários tem naquela semana, em 15 dias, em 30 dias, não tem previsibilidade nenhuma. E desta forma, eu apresento aqui para vocês o CRM Jurídico Inteligente. Tá? Esses 8 pilares que eu estou mostrando aqui, eles foram pensados justamente nessa estrutura que eu acabei de falar, a desorganização, no processo que os escritórios jurídicos passam. Tá? Isso aqui foi pensado dentro de cada passo que foi tomado, dentro de cada ação que foi feita, né, nos clientes que eu atendo. Então eu vou falar aqui de cada pilar, para vocês entenderem como é que isso aqui funciona e como é que pode ser aplicado no seu negócio. O primeiro pilar é a auditoria e diagnóstico, é onde a gente vai ver como é que está a casa, como é que está a situação atual do seu escritório, né? Do diagnóstico em si, como é que está o desperdício de leads, como é que está a visibilidade da liderança, né? Fazer uma classificação definida de descarte, pode ser descartado, que pode ser jogado fora. E a gente faz um mapeamento através de uma metodologia de auditoria, passo a passo. Primeiro a gente vai fazer o mapeamento, depois vai fazer a análise, a inspeção, para você saber aonde é que está, como está a situação atual, para depois a gente ir para um outro passo. Depois a gente vai para a consolidação de pipelines, que é o pilar 2, é onde a gente vai ter o desafio de tirar os pipelines que estão pulverizados e organizar em passos realmente que precisam ser definidos. Né? Tanto é que a gente, daqueles 15 pipelines, a gente conseguiu passar para 5 pipelines bem ordenados e que por trás disso daqui tem automações que depois eu vou mostrar. Na pilar 3, a gente tem as etapas, os verbos de ação. O que vai ter de cada etapa? Os nomes das etapas. Porque se você botar qualquer coisa ali, cada um vai interpretar de um jeito. Mas se você tem um nome definido, um verbo realmente que diga o que é, né, usando os critérios de entrada e de saída, você vai ver que aquilo dali tem uma prioridade e é fácil de entender. Então você tem aqui os nomes que existiam antes, por exemplo, contrato inicial, passa para qualificar lead. Em análise, agendar consulta jurídica. Proposta, apresentar proposta honorária. Então tem todo esse método que precisa ser colocado dentro do pipeline para se entender facilmente. Tanto é que você vê aqui do lado como é que fica essa arrumação. Esse aqui é um dos pipelines, que é o primeiro pipeline comercial de captação, começa a arrumar dessa forma, mas os outros pipelines seguem essa mesma metodologia. Depois a gente parte para o pilar 4, que é campos e mapeamento, onde a gente vai ter o desafio dos dados não estruturados. Como é que a gente vai estruturar essa parte? É justamente a gente criar a estrutura de funis, né? Por exemplo, comercial, pré-qualificação, onboard, operacional processual. E aqui dentro você vai ter campos que são obrigatórios para preencher quando o card passa de uma etapa para outra, porque senão ele fica perdido, ele fica sem dado. Então você tem aqui campos obrigatórios, importantes, que precisam ser preenchidos na hora que ele vai avançar de uma etapa. No pilar 5 a gente faz a parte de automação interna e os follow-up. Então é onde a gente vai tratar internamente como é que as ações vão ser tomadas à medida que os cards vão sendo preenchidos e eles vão andando pelas etapas. Então você vai ter aqui automações que vão trabalhar internamente na parte, em todos os pipelines, na parte comercial, na parte de follow-up, tudo isso, para o card ser devidamente preenchido. E se você tentar puxar um card de uma etapa para outra e ele não for preenchido, os campos obrigatórios, ele retorna. Já no pilar 6 é a triagem externa, e a gente já tem algumas automações que vão priorizar a parte de entrada de leads, para trazer um filtro inicial na hora que você vai entrar com esses leads, e depois você tem automações que vão trabalhar
trabalhar internamente para enriquecer esse lead, que pode ser através de APIs, que pode ser através de outras informações que vão trazer um enriquecimento de dados para esses leads. Passando aqui pelo pilar 7, onde a gente vai ter as automações mais fortes, aquelas automações que vão trazer dados através de APIs, consultando lá, por exemplo, o Deep Legal, tem o Escavador, tem o Big Data Corp. Essas são APIs que a gente utiliza, mas tem várias outras, né? Essas são APIs que são utilizadas para trazer enriquecimento de dados jurídicos, especificamente dados jurídicos. E aqui é onde a gente trabalha nesse pilar. E o pilar 8 são os dashboards de gestão, onde a gente cria visibilidade, previsão, a gente trabalha com as métricas para poder mostrar quanto está sendo imputado de dados, né? Quanto de dados estão sendo colocados dentro do CRM, seja através de ads, de formulário, de captadoras, de planilhas. O que a gente tenta até eliminar essa parte de planilhas em algum momento. Por exemplo, aqui nesse cliente, a gente fez um formulário onde as captadoras colocam todos os leads ali através desse formulário, que vai para um banco de dados, que depois cai para dentro do CRM, uma parte mais técnica, mas funciona desse jeito. Aqui já é um outro dashboard que mostra todos os dados captados diretamente dentro do CRM para trazer essas informações, já é uma visão mais gerencial, mais executiva. Então é dessa forma que esses 8 pilares trabalham, dessa forma que a gente consegue ter uma inteligência colocada dentro do CRM para trazer resultados como esses aqui, ó. Aqui o Dr. Carlos, né, como eu já mostrei lá na frente, ele trouxe 148 mil de processos fechados no mês. Aqui a gente teve do Marcelo, onde a gente mostrou através de um painel que estava acontecendo, que ele não tinha ideia disso. Aqui tem outro do Dr. Emílio, que ele também fechou contratos recentemente, e aí teve aqui, ó, contratinho de 35 honorários fechados agora e 6 propostas ainda comerciais, porque ele não sabia que tinha isso dentro do CRM dele. Aqui eu já mostrei também do Arthur, aqui é do Fred, onde a gente fez, realmente aqui do Fred foi onde a gente fez o alinhamento de unificar esses pipelines, né, trazer aqueles que são mais importantes para estar depois colocando isso através de planilhas. Mas depois a gente evoluiu isso aqui para um formulário onde as captadoras vão só colocar os dados ali dentro. Então tudo isso daqui, toda essa inteligência que vocês estão vendo aqui, isso aqui é aplicável. E você pode estar pensando assim, poxa, isso aqui é difícil de colocar, eu vou conseguir colocar, não tem problema. Dúvidas, né? As pessoas podem ficar com dúvidas. Então, precisa investir em tráfego? Não necessariamente. A gente não vai tratar essa parte de ads agora. Tá? O foco aqui é recuperar o valor de oportunidade que tem dentro do seu CRM. Aqui, eu já investi em CRM e automações. Por que isso resolveria agora? Porque o problema não é adicionar outra ferramenta. Você não vai comprar outra ferramenta nem nada. É organizar a lógica. É só a lógica que está dentro da ferramenta. Ferramenta que você já possui. E o trabalho começa onde normalmente os projetos anteriores pararam. Então é aquilo, você não precisa colocar uma outra ferramenta. É algo que você vai fazer já com o que você tem. Outras dúvidas. Meu CRM está muito bagunçado. Preciso limpar tudo antes? Não. É nessa forma que a gente vai trabalhar. A gente vai dar uma olhada no seu CRM, a gente vai identificar ele, vai ver o que tem dentro de bagunça. Você fala que é bagunça, né? Está um pouco só desorganizado. A gente vai ver e vai realmente arrumar a casa. Botar a casa em ordem. Minha equipe vai alimentar mais o processo. Não é isso. Você não vai ter que fazer mais nada. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente tirar a equipe de planilhas do WhatsApp, desse trabalho manual que é feito hoje em dia, e fazer com que isso tenha inteligência, automações colocadas, pontos certos para poder atuar dessa forma. Meu comercial ele é muito particular demais para caber o modelo. Não, não é isso. Ele não vai forçar o seu funil, ele não é genérico. Ele é uma estrutura lógica comercial que já existe, já tem inteligência ali. Só falta organizar essa inteligência. Cada área, cada tipo de atendimento e oportunidade vai ter critérios próprios. Por isso que é uma análise personalizada para ser feita. Se eles quiserem meu acompanhamento, é muito simples. Tem que ter um CRM, tem que ter pelo menos uma equipe, pelo menos 2 pessoas, ter entrada recorrente de oportunidades. Tá? Então você tem uma quantidade de oportunidades que estão entrando e querer sair do caos comercial. Essas são as 4 premissas que precisa para quem quiser meu acompanhamento. Vou deixar um link aqui abaixo, é só você clicar e aí você vai falar comigo. E a gente se vê na próxima. Um abração.